Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, num domingo aparentemente mais calmo que o dia de ontem. Foi um dia bem animado. Quem acompanhou pôde ver. Olha, eu acho que foi o sábado que eu mais trabalhei nesse ano com certeza. Mas nos últimos tempos aí eu não lembro um sábado como eu trabalhei como ontem. Foi um negócio assim assustador. Muita coisa aconteceu no Flamengo, inclusive uma baita partida no Maracanã, já falei sobre isso. Temos que elogiar o Flamengo diante do São Paulo, massacrou o São Paulo, só não fez um placar mais elástico porque os atacantes não estavam num dia inspirado, digamos assim. O Flamengo mostrando o mesmo defeito de outros tempos, perdendo muitos gols. Mas a gente já falou sobre isso. No vídeo de agora a gente vai falar sobre uma nota oficial do Flamengo, abordando o mercado da bola do Flamengo. A gente vai trazer essa nota oficial aqui. Será que eles citaram alguma especulação? O Gerson, enfim, se manifestou sobre a saída do Flamengo, agora de maneira oficial. Ele, inclusive, foi anunciado pelo Zenit e a gente vai trazer todas essas informações, o que o Gerson disse. Tem também boletim médico do Flamengo, atualização do Alexandro, e a notícia não é boa. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você hypar o vídeo, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos e as amigas, familiares, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e, consequentemente, sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Vamos para as informações, galera. Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo após a final da Copa do Mundo de Clubes e o Chelsea, de maneira surpreendente, eu assim considero, eu não esperava o Chelsea campeão em cima do PSG, venceu o PSG por 3-0 e olha, venceu jogando muita bola. E aí fui ver os números do Chelsea aqui, nas últimas 9 partidas, o Chelsea só perdeu um jogo. Adivinha para quem? Para o Flamengo. E eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais, postagem essa que está dando o que falar para os rivais, né? Para os torcedores que não torcem para o Flamengo, e eu botei assim, só contra o Flamengo que o Chelsea jogou em outra rotação. Nos últimos 9 jogos, o time inglês só jogou sem vontade contra o Flamengo. Não faz o menor sentido essa teoria. Tal como falei da vitória do Botafogo sobre o PSG, que deveria ser muito valorizada, eu falo do triunfo do Fla sobre o Chelsea. O fato de o time inglês ser campeão da Copa do Mundo de Clubes escancara o bom trabalho de Felipe Luiz no comando do rubro-negro na competição. E é isso, gente, tem que valorizar. O Chelsea jogou sem vontade só contra o Flamengo. Nos últimos 9 jogos, perdeu apenas um e só jogou sem vontade justamente contra o Flamengo. Não. O Flamengo fez parecer isso. O Flamengo jogou muita bola diante do Chelsea. Então, parabéns ao Flamengo por ter vencido o campeão da competição. Prêmio que venceu. Não é isso, gente. É valorizar o trabalho. Tal como valoriza o trabalho do Botafogo diante do PSG, o trabalho do Fluminense conseguiu chegar numa semifinal dessa competição e o trabalho do Flamengo, que venceu o Chelsea, que se mostrou uma ótima equipe, inclusive foi campeão da competição em cima do PSG, que era o grande favorito. Falando do Gerson, o Gerson, enfim, se manifestou sobre a sua saída, uma saída fria, um texto frio, escrito provavelmente pela assessoria de imprensa, duvido que tenha sido ele. Ele diz o seguinte, esse texto aqui é para agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar. Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que eu conquistei estarão eternizados. Agradeço todos os companheiros que tive, todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é para quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gerson, não fala nada não, porque o Flamengo já está cheio de treta aí nos bastidores, mais uma, você vai falar, vai adiantar de quê? Vai ser feliz no Zenit e o torcedor, ele tem o direito de não gostar da sua saída, Gerson, tem o direito. Você renovou em abril com um sorriso amarelo dizendo que ficaria até 2030. 2 meses depois você está indo para o Zenit. Então, assim, e a forma como fez, né? A forma como fez. Então, Gerson, você não pode criticar quem te critica. Você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Inclusive, eu respeito a sua decisão, Gerson. Você foi profissional, aceitou uma proposta, beleza. Mas o torcedor, ele é passional, ele tem um direito, óbvio, dentro do limite, não passando respeito, como fizeram com sua filha,
ele tem o direito de não gostar da sua saída e até mesmo de te criticar. Seja feliz, Gerson, com um contrato de 5 anos no Zenit. Vamos falar agora Departamento Médico do Flamengo. O Flamengo emitiu um comunicado oficial atualizando as situações de Ayrton Lucas e Alexandre. Ayrton Lucas, com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado, o lateral esquerdo Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite desse domingo. O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nesta tarde e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir por medicação via oral em casa. Tá aí. Há quem diga que o Ayrton Lucas deve ficar aí 2 semanas sem jogar. Vamos ver como é que vai ser esse processo dele de recuperação. É uma lesão que é difícil a gente ver, né? Mas acontece, e aconteceu com o Ayrton Lucas, infelizmente. Alexandre, vamos lá. Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e São Paulo, o lateral esquerdo Alexandre passou por ressonância magnética nesse domingo. O exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Pelo que me relataram no Flamengo, a volta dele vai demorar um pouquinho, tá? Falaram assim, Vini, 1 mês aí pelo menos. Foi o que relataram. Torcer para que não seja nada muito longo. Alexandre é um jogador mais experiente, a gente sabe disso, requer um pouco mais de cuidado nesse processo de recuperação e de retorno aos gramados. Então, vai fazer falta. Para mim, é o melhor lateral esquerdo que o elenco tem, mas talvez seja uma brecha para o Vinha ser utilizado novamente pelo técnico Felipe Luiz. E por falar em nota oficial, o Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre especulações no mercado. Coincidentemente ou não, essa nota oficial saiu depois da treta envolvendo Pedro, com o empresário do atacante dizendo que vai buscar proposta para tentar tirar o Pedro do Flamengo. E outra, gente, não adianta você ficar chateado com o empresário. Esse é o trabalho dele. Ele é pago pelo Pedro para fazer isso. Trazer propostas, melhorar a vida do Pedro, melhorar os contratos do Pedro. O empresário é pago para isso, tá bom? A nota oficial foi o seguinte: durante o período de janela de transferências, é natural que propostas e sondagens aconteçam com frequência, tanto para a venda quanto para a compra de atletas. Isso, no entanto, não significa que o clube esteja negociando seus jogadores. O Flamengo esclarece que apenas considera negociações que estejam alinhadas com seus interesses esportivos, estratégicos e financeiros, além de levar em conta o desejo de seus atletas. O clube reforça ainda que, nesse momento, não tem interesse, tampouco necessidade de vender jogadores do elenco. Qualquer movimento nesse sentido apenas ocorrerá mediante o pagamento exigido pelo clube, e não por pressão de agentes intermediários. Especulações divulgadas de forma irresponsável, muitas vezes fomentadas por terceiros, apenas desinformam a imprensa, confundem a torcida e geram ruídos desnecessários no ambiente do futebol. O Flamengo segue focado com seus objetivos na temporada, com um elenco valorizado, competitivo e comprometido com a busca por títulos. Bom, eu busquei entender essa nota oficial porque não cita, fala e não cita exatamente qual especulação estão se referindo. Aí mencionaram, não é algo específico, é no geral mesmo, que a gente está vendo muita coisa sendo dita. Depois da situação do Pedro ontem, já falaram que o Pedro pode ir para o Zenit, já falaram que o Wesley está vendido para Roma, citaram a situação do Matheus Gonçalves, mas pelo que eu sei, Matheus Gonçalves, inclusive, a primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo por Matheus Gonçalves era o pagamento em 2 parcelas. E aí o BAP, porque foi uma negociação de presidente para presidente, entre os 2 clubes, o BAP exigiu o pagamento à vista, o Pedrinho, que é o dono lá do Cruzeiro, topou, e agora eles estão nos detalhes finais. Aí os empresários falam que está tudo encaminhado, que nada voltou atrás, não. Então, estão falando foi uma nota falando sobre tudo, sobre especulações em geral no Flamengo. Gente, assim, eu vou dar minha opinião. Eu acharia melhor se a nota citasse qual especulação estão se referindo. Por exemplo, o Wesley pode ser saído, né, pode ser vendido, não é segredo para ninguém. Mas pelo que eu entendi, é meio que uma resposta no seguinte: não adianta os empresários forçarem, porque o jogador só vai sair se a gente aceitar a proposta. Isso vale não só para o Wesley, para qualquer atleta. Vale para o Matheus Gonçalves, inclusive. Mas sobre o Pedro, galera, nenhuma atualização. Eu continuo com a minha opinião. Assim, eu acho que vai ser uma situação
extremamente sustentável para o Pedro no Flamengo. Hoje, arrisco a dizer que a saída é mais provável de acontecer do que a renovação de contrato. Por exemplo, o Pedro tem contrato até 2027, o Flamengo já avisou que não vai renovar. A saída eu acho que está muito mais perto de acontecer. O Nottingham Forest, time da Inglaterra, já tentou o Pedro algumas vezes, levou o Igor Jesus do Botafogo. Se não fosse isso, eu tenho certeza que chegaria uma proposta para ele desse clube inglês. Mas a gente vai acompanhando as cenas dos próximos capítulos, trazendo todas as informações para vocês. Uma apuração que eu estou fazendo, galera. Muita gente me perguntando sobre Richard Rios do Palmeiras, se o Flamengo ainda tem direito a receber algo numa venda dele. É uma situação que tem muitos detalhes. Eu já estou finalizando a apuração e eu vou trazer aqui em vídeo para vocês. Beleza? Tamo junto. Uma ótima semana para todos vocês, de muita paz, muita saúde, que vocês possam realizar todas as metas de vocês para essa semana aí. Tamo junto. Lembrando que é uma semana de 2 jogos do Flamengo. Santos na quarta, Fla-Flu no domingo. Valeu, galera. Fui!